Amém, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 21. Todos acharam? Diz assim: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem à direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Amém. Deus Santo, aqui está a Tua palavra diante de nós. Deus, há uma expectativa nos nossos corações de ouvirmos a Tua voz, meu Deus. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Nos dá, Deus, a instrução da Tua palavra. Nos ensina, Pai. Nós cremos que há lições aqui nesse texto que servem para a nossa vida, meu Deus. Então eu me coloco, Pai, à Tua disposição para que eu sirva como um instrumento, ó Deus. Preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, do poder do Espírito Santo para poder pregar a Tua palavra e que todos aqui hoje saiamos abençoados. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, você leu comigo aqui uma passagem
a respeito da visão que Ezequiel teve quando foi chamado por Deus. E nós vimos aqui que é uma visão tremenda. Algo assim, até se você fechar os olhos e tentar fazer um exercício mental para visualizar essa cena, é até complicado. Você leu aqui comigo 4 rostos, 4 seres viventes, rosto de águia, de boi, de homem, né? Rodas, uma por dentro da outra, até para você fazer um exercício de como foi essa visão, é difícil. Hoje você tem, no YouTube, você tem gravuras, pinturas, vídeos até dessa visão, né? Uma opinião, vamos dizer assim, de algumas pessoas a respeito de como seria, né? Uma versão, melhor seria dizendo assim, uma versão de alguns a respeito dessa visão. Mas é algo para nós difícil de fazer esse exercício. E Ezequiel foi chamado, como nós vimos aqui, no seu exílio na Babilônia. Ele era um prisioneiro de guerra. Ele foi levado, enquanto ele no cerco de Jerusalém, ele foi levado para lá. Ezequiel era contemporâneo de Jeremias e Daniel. Jeremias profetizava em Judá e Daniel também começava o seu ministério na Babilônia. Era um período, portanto, de fartos, palavras proféticas. Deus falou muito nesse tempo, justamente por esses 3 estarem atuando ao mesmo tempo. E Ezequiel, ele foi o primeiro profeta levantado por Deus fora dos limites da Palestina. Cria-se antigamente que, naquela época, que Deus só falava ao seu povo nos limites da Palestina. Então, isso causou um certo problema para Ezequiel, para ser acreditado que ele era um profeta levantado por Deus, né? Mas nós vemos aqui, não só nessa passagem que nós vemos, mas nos 3 primeiros capítulos do livro de Ezequiel, nós vemos muito mais do que um simples relato dessa visão que ele teve, do seu chamado. Nós vamos ver aqui que há muitas semelhanças entre o que foi mostrado a Ezequiel, o que foi do chamado de Ezequiel. Há ensinamentos para nós a respeito da visão, do chamado dele, há advertências de Deus também, e há muitas semelhanças, como eu disse, entre o chamado de Ezequiel e nós, a começar pelo seu nome. Ezequiel significa Deus fortalece, e Deus não te fortalece. Nós não somos fortalecidos por Deus, como o Linaldo disse bem no sábado na reunião de evangelismo, a alegria do Senhor é a nossa força, né? A fé, em Abacuque, diz que o meu justo viverá pela sua fé. Esse viver pela é algo que emana, é algo que jorra, que dá origem. Então nós vivemos justamente por causa desse combustível que é a nossa fé, que nos move, que nos leva adiante, apesar das circunstâncias. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A certeza no grego, ele é um fundamento, é algo que suporta, é um alicerce. Então é algo que nos sustenta. Então nós também, até no significado do nome de Ezequiel, nós temos semelhança com ele. O nome era muito significativo naquela época, como o pastor Alexandre pregou aqui. Zaqueu, ele significa um homem puro, né? Um homem inocente, de pureza, e esperava-se do nome da pessoa que ele de fato fosse aquilo na sua vida. Zaqueu foi na contramão, mas Ezequiel de fato foi fortalecido por Deus, como nós também somos. Então nós vamos ver que nesses 3 capítulos de Ezequiel há muitos ensinamentos para nós e há semelhanças entre o seu chamado e o nosso chamado também. Mas vamos tentar entender um pouco o que foi essa visão de Ezequiel, né? Nós vimos aqui seres viventes, pernas direitas, planta de pés como de um bezerro. Como eu disse, é difícil para a gente visualizar isso, e alguns creem que essa visão de Ezequiel não foi nada espiritual, sobrenatural, mas sim uma visão de uma nave espacial, seriam extraterrestres que apareceram para ele, e ele não soube dizer exatamente o que era aquilo, ele não conhecia. Então alguns
cristãos ufologistas, se é que existe essa palavra, eles creem que isso foi uma visão de algo extraterreno. Nós vamos tentar entender também aqui a respeito da visão de Ezequiel. No versículo 4 ao 14, diz o seguinte: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. No meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem à direita. Os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Então veja, o que é que ele vê? Ele vê muita coisa, né? Metal brilhante, uma nuvem, relâmpagos saindo de um para o outro, mas ele vê a glória de Deus, ele vê a manifestação do poder de Deus, e ele vê aqui 4 seres viventes. Essa passagem, esse relato é muito parecido com o que João vê em Apocalipse. João, ele vê 4 seres viventes, mas cada um tinha um rosto. E ele vê 4 seres viventes e cada um com 4 rostos. E há muitos que acreditam, e eu creio que de fato é assim, que quando se fala nessas figuras de leão, homem, águia e boi ou um novilho, é uma simbologia a respeito dos evangelhos. Fala-se a respeito dos evangelhos. Nós vamos ver, você sabe que o evangelho de Mateus, ele era judeu, foi escrito para os judeus, e ele escreve para os judeus, ensinando a respeito do Messias, do Salvador que estabeleceria o seu reino. Então Mateus enfoca a respeito de Jesus do ponto de vista de rei, mostra Jesus como um rei, ele é o leão da tribo de Judá. Então Mateus mostra Jesus como um rei, então seria o rosto de leão. Marcos, ele escreve Jesus do ponto de vista de servos. Marcos 10:45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Marcos enfoca Jesus como um servo, por isso a imagem de um boi. Lucas mostra Jesus como homem, o seu aspecto humano, então seria a visão de um rosto de homem. E João, finalmente, enfoca Jesus como Deus. Logo no início ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, essa visão que Ezequiel tem é uma representação dos 4 evangelhos, mostrando Jesus, uma única pessoa, com 4 faces: rei, servo, homem e Deus. Então, essa visão que ele teve seria uma anunciação dos 4 evangelhos que seriam pregados, mostrando Jesus. E Ezequiel teve a visão das boas novas, então. Ele não teve o privilégio de estar com Jesus,
ele não foi contemporâneo de Jesus, mas ele teve a visão da anunciação que haveria a respeito de Jesus, o qual nos alcançou, né? Você pode não ter visto, não ter tido uma visão sobrenatural, algo assim tão espetacular como Ezequiel teve, mas você teve algo sobremaneira melhor, que foi resgatado por Jesus. O que Ezequiel não pôde ver, nós tivemos o resgate, nós fomos levantados, fomos ressuscitados por Cristo. Então Cristo nos salvou, e Ezequiel tem essa visão da anunciação do Evangelho. E, amado, o que você tem que entender é que ele teve essa visão. Você pode não ter tido visão, mas ter visão na sua essência não salva ninguém. O que salva é crer em Jesus. Nós podemos não ter visto, não ter tido visão nenhuma sobrenatural, mas o que nos salva é a graça de Deus através do seu Filho, tá? Então, ter visões não salva ninguém, profetizar pura e simplesmente não salva ninguém, sapatear não salva ninguém, falar em línguas não salva ninguém. Isso tudo é uma consequência daquele que é salvo, mas o ato em si não salva ninguém. Então, nós, dentro desse contexto de Ezequiel, vendo a anunciação dos 4 evangelhos, Cristo mostrando as suas 4 faces, é algo que viria. Ele tem o privilégio de ver aquilo que aconteceria no futuro, e do qual nós também fomos participantes dessa salvação. Continuando, no versículo 15 ao 21, vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo, tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estiveram uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Nessa passagem, Ezequiel tem essa visão das rodas, uma por dentro da outra. Então, se você imaginar, é como se tivesse uma para cá e outra por dentro dela, no outro lado. Ele tem essa visão, as rodas cheias de olhos. Isso mostra que os evangelhos que ele viu, esses 4 seres viventes, as rodas acompanhavam, e onde o Espírito queria mandar, as mandava. Isso mostra para nós que a palavra de Deus, as boas novas, o evangelho, vão a todas as direções. A roda, uma por dentro da outra, como nós vimos, ela se move sem se virar em todas as direções. Ele vai para os 4 cantos sem se mexer, sem se virar. Então, mostra para nós que a palavra de Deus, as boas novas, vão aonde o Espírito as enviar. E assim é com o povo de Deus. Nós vamos aonde o Espírito nos manda. Você veio movido pelo Espírito Santo, não foi por outra coisa. Então, Ezequiel tem a visão de que esses 4 seres viventes, os evangelhos, a palavra de Deus, a anunciação da salvação, iriam a todas as direções. Nós vimos aqui que eles podiam ir em 4 direções. O 4, muitos creem que os 4 cantos simboliza a terra, pelos seus 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, dizer que ele vai em 4 direções seria, na interpretação de alguns, de que elas vão a qualquer lugar da terra.
e a palavra de Deus tem ido a muitos lugares e irá a todos os lugares. Tem ido, ainda que haja alguma tentativa de impedir, com perseguição, com qualquer tipo de impedimento, dificuldade, a palavra de Deus tem ido a lugares onde nós não imaginamos. Ainda que haja muita dificuldade, muitos sejam mortos, martirizados, mas não se conseguiu ao longo da história frear a propagação do Evangelho. Então ela tem ido aonde o Espírito a envia. Queria que você abrisse em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao 10. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo tem o plano de ir para um lado, mas ele é impedido pelo Espírito Santo e o leva para um outro lado. Completamente, tem que atravessar o mar para ir para pregar o Evangelho. Então a palavra de Deus irá onde o Espírito Santo mandar, e manda a quem ele quiser, manda a qualquer um de nós da forma que ele achar mais conveniente. Mas o que Ezequiel vê é a palavra de Deus sendo pregada a todas as nações, sendo levado a todas as direções, impelida pelo Espírito Santo. Voltando lá ao livro de Ezequiel, do versículo 22 ao 28. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras duas asas, com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel vê agora, sobre a cabeça desses seres viventes, um firmamento, e ele vê que sobre esse firmamento havia algo semelhante a um trono, e nesse trono uma figura semelhante a um homem. Amados, Ezequiel, como eu disse para vocês, ele foi o primeiro profeta levantado fora dos limites da Palestina, como um exilado, preso num lugar distante. Ele estava em frente ao rio Quebar, e, como eu disse a vocês, havia o entendimento de que Deus falava à sua nação somente naqueles limites. Mas Deus mostra para ele o seguinte: eu estou reinando, eu estou no trono,
E embora você e outros estejam exilados, sejam prisioneiros de guerra, eu estou com vocês, tudo está debaixo do meu controle e eu continuo reinando. Então, amados, isso é uma lição para nós. Embora nós passemos por dificuldades, passemos por tribulações, ainda que desgraças nos aconteçam, ou aconteçam com pessoas ao nosso redor, como nós vimos essa semana, ontem, se não me engano, um acidente na linha amarela. Muitos se perguntam, mas como é que foi cair justo em cima daquele carro? Alguns podem dizer, mas esse cara devia ser pecador, ele devia ser merecedor, ele deve ter merecido para isso acontecer com ele. Não, isso não é verdade. O próprio Jesus disse que a torre de Siloé que caiu sobre alguns, ele disse, não pensem vocês que eles eram mais pecadores do que os outros. Não, mas se vocês não se arrependerem, vocês todos vão perecer da mesma maneira. Então, as coisas acontecem, sobrevêm a cristãos, sobrevêm a todos nós. O importante é como nós estamos nesse momento, porque Deus é soberano, Ele está reinando. Ezequiel viu isso. E se nós entendemos isso, nós temos que ter a consciência de que a qualquer momento algo pode acontecer a qualquer um de nós. E quando acontecer, como nós estamos diante de Deus? Isso é o que importa. Não a maneira, o tempo, porque Ele está governando. Tudo está debaixo das suas mãos. E Ele mostra isso para Ezequiel. Embora vocês estejam passando por esse problema, aí na Babilônia, eu estou reinando. Eu estou no trono e tudo está debaixo do meu controle. Então, Ezequiel tem essa visão desse trono, semelhantemente ao que João viu em Apocalipse. Ele também viu um trono. Isaías também viu, quando ele tem aquela visão, e ele também vê um trono, alguém sentado com a figura de um homem. Então, a palavra de Deus mostra, não só nesse texto, que Deus continua reinando. Mas agora que nós vimos a visão, tentamos absorver algumas interpretações a respeito disso, nós passamos ao chamado de Ezequiel, no capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 1 e 2, diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falara. Nós também, semelhantemente ao que aconteceu com Ezequiel no seu chamado, nós, quando fomos chamados, nos convertemos, o Espírito também entrou em nós. Atos 1:8 diz que o poder viria do céu ao descer sobre a igreja, derramado o Espírito Santo, para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins, os 4 cantos da terra. Então, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. O Paulo diz em 1 Coríntios que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, nós também, quando nos convertemos, o Espírito entrou em nós, fez morada em nós e nos pôs de pé, porque todos nós estávamos caídos, mortos, inúteis, afastados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas quando o Espírito entrou em nós, através da nossa conversão, nos pôs de pé, e nós temos condição, então, de ouvirmos Deus falar conosco. Queria que você abrisse a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, semelhantemente, nesse chamado de Ezequiel, quando o Espírito entrou nele para falar com ele, também o Espírito entrou em nós na nossa conversão, e hoje fala conosco e nos pôs de pé.
Do versículo 3 ao 7, ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem se assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Agora, Ezequiel tem também o seu chamado, e nós vimos aqui que ele foi chamado para falar aos filhos de Israel, às nações rebeldes, pessoas de duro semblante, obstinados de coração, mas Deus diz a ele: olha, você vai falar, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, você fale, e eles hão de saber um dia que houve no meio deles um profeta. E ainda diz: olha, não os temas, porque eles são obstinados de coração, né? Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com os escorpiões, não temas suas palavras, mas você dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O chamado de Ezequiel, amados, é semelhante ao nosso também. Deus, quando nos converteu, como o próprio pastor Maurício gosta de falar às vezes, se o objetivo de Deus fosse simplesmente nos converter, depois da conversão nos levaria, nós morríamos, mas nós continuamos vivos, e é então nossa função, como Jesus disse, ide pregar o Evangelho, leve o Evangelho até os confins da terra. Então, o nosso chamado, semelhantemente ao dele, é para pessoas de duro coração, de duro semblante. Nós, muitas vezes, habitamos com escorpiões, eles vêm com sarças e espinhos para conosco, mas nós não devemos desistir. Deus deixa claro para Ezequiel: olha, ainda que isso aconteça, fale. Eles ouçam ou deixem de ouvir, deem valor às suas palavras ou não, não desista, fale, pregue, inste, como Paulo diz a Timóteo, prega a palavra, quer seja oportuno ou não. Então não desista, como não desistiram de você. Deus não desistiu de nenhum de nós. Por isso nós estamos aqui. Então, Deus diz a Ezequiel: seja obstinado, seja valente, seja perseverante, não abra mão, não desista. Então, é uma lição para nós, é semelhante ao nosso chamado, não desistir de pregar a palavra. Imagina se, por enfrentar pessoas de duro semblante, obstinados de coração, pastor Maurício e os pastores que estão aqui toda semana, 4 vezes por semana, pregando a palavra, se isso fosse motivo para abatimento, eles desistiam. Não vou pregar mais, são pessoas obstinadas, de duro coração, vêm com sarças e espinhos para comigo, habito com escorpiões, não quero mais. Mas Deus disse para Ezequiel e também para nós: não os temas, porque um dia eles hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, isso é um motivo de encorajamento, né, para que nós sigamos adiante sem desistir nesse nosso chamado. Agora, conselhos de Deus para nós. Nós vimos a visão, nós vimos o chamado dele semelhante ao nosso, e conselhos de Deus também. No versículo 8 ao 10, tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas com uma casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel,
Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na minha boca me era doce como mel. Deus diz a ele agora: filho do homem, farte-se da palavra. Eu já lhe disse qual é o seu chamado, agora eu te dou de comer. Come, vai e fala. Então Deus nos diz, conselho de Deus para nós: coma a palavra de Deus, farte-se da palavra de Deus. Você não tem como ir para esse chamado, que é semelhante ao nosso, sem se alimentar. A gente se alimenta todo dia. Eu como todo dia uma comida aquilo, e com o tempo a gente vai vendo, né? Esse restaurante é legal, o preço é bom, a comida é boa. Mas um dia você resolve mudar, aí quando você prova da outra comida, você estranha o sabor. Você percebe que algo está errado, que não é o seu padrão. Nós também nos alimentamos, e nos alimentamos bem, comemos bem. Os cozinheiros aqui são bons. Então, quando você comer algo diferente, que não é saboroso, que não é bem preparado, que não é de Deus, você tem que estranhar. O seu paladar tem que estranhar. O mel tem um gosto característico, não tem? Tem. Ele diz aqui que as palavras eram doces como mel. Salmo 19, versículo 103 diz: quão doces são as tuas palavras à minha boca, como o mel, são como o mel. Então o mel tem um gosto característico. Se você comer outra coisa que não é mel, mas que digam para você que é, você tem que identificar. Então coma, farte-se da palavra, ouça a palavra, estude, leia, porque aí sim, alimentado, você tem como ir cumprir o seu chamado. Amém? Do versículo 8 ao 11, diz assim: eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor. Deus diz a Ezequiel que ele fez duro o seu rosto contra o rosto deles, e dura a fronte dele contra a fronte dos outros. Fez como a do diamante, mais dura que a pederneira, e diz: não os temas. Então é como eu disse, Deus nos manda sermos perseverantes, sermos obstinados. Se somos de também dura fronte, precisamos seguir adiante. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então nós não podemos desistir, temos que continuar avançando, pregando, falando, não desistindo, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, falando do amor de Deus, pregando o Evangelho, como Deus diz a Ezequiel. Agora, no versículo 12 ao 15, diz o seguinte: levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até Tel-Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Nós vimos aqui que então, depois de Ezequiel ter essas visões, de Deus falar com ele, dele comer o rolo, ele é levado pelo Espírito, e ele se encontra ali junto ao rio Quebar, passa a morar com os do exílio,
e ele passa nada mais, nada menos do que 7 dias assentado, atônito. Tamanho foi o impacto da visão que Ezequiel teve. Ele ficou 1 semana atônito. Aí isso aí também é algo para nós pensarmos. Será que as experiências espirituais não nos deixam mais atônitos como Ezequiel ficou? Porque nós vemos na igreja muitos modismos, né? E muitas pessoas que dizem ter experiências espirituais, pessoas que dizem que viram, tiveram visões, eu vi, eis que te digo, vi isso, vi aquilo, tantos modismos, pessoas que caem, pessoas que rugem como leão, engatinham e etc e tal. Muitas coisas por aí acontecem, experiências espirituais, mas depois essas pessoas continuam a mesma porcaria. Já reparou nisso? As pessoas não mudam, não tem mudança na vida das pessoas. Falam em línguas, caem, têm visões, profecias e tudo mais. Saiu da igreja, virou o mesmo mundano, dando um mau testemunho, não mudou nada. Não há mais essa perplexidade tomando conta das pessoas por ter uma experiência espiritual. Amados, experiência espiritual de verdade te deixa atônito, te deixa perplexo, faz você mudar a sua vida. Se não mudou a sua vida, se não mudou a vida da pessoa que você conhece, desconfie, porque a experiência espiritual pode ser espiritual com letra minúscula e entre aspas. Cuidado com essa espiritualidade. Então, é uma advertência de Deus para nós. As experiências verdadeiras de Deus têm que continuar nos deixando atônitos e perplexos. Do versículo 16 ao 21, diz: findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Deus diz aqui, amados, você leu comigo, que Deus o deu por atalaia sobre a casa de Israel. Vocês sabem o que é atalaia? Todo mundo sabe o que é atalaia? Não é a jurubeba, não, eu nem sei se existe. Atalaia é aquele cara que fica no alto de uma árvore, no alto de uma torre, no alto de uma casa, vigiando, olhando para o longe, para o horizonte, para ver se o inimigo, se o perigo está vindo. E ele tem por obrigação avisar aos que estão ali embaixo, deixarem eles alertas a respeito do perigo. Então diz que Deus o levantou por atalaia, mas faz uma advertência a ele, que se ele não avisasse ao perverso do seu mau caminho, ao justo do seu mau caminho, que Deus requereria o sangue da mão dele. Então você imagina, você coloca um cara, dá a ele assim, uma responsabilidade, fala: olha, você vai ficar aqui vigiando, se aparecer algum perigo, você nos avisa. E o cara não vê o perigo chegar, ou vê, e é irresponsável, não avisa ninguém, o perigo entra, destrói, acaba com tudo. O que você faz com um cara desse? Deus diz: olha, se você fizer, da tua mão eu vou requerer o sangue. Então, Deus nos diz que nós temos a responsabilidade de avisar, de alertar ao povo a respeito do perigo, a respeito do juízo de Deus, a respeito da salvação. Deus colocou sobre nós essa responsabilidade no nosso chamado.
nos deu por atalaia, mas nós temos a responsabilidade de avisar, de alertar, de pregar. E se não o fizermos, Deus vai requerer o sangue deles das nossas mãos. Ezequiel, ainda aí, capítulo 33, versículo 6, diz o seguinte: mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Então, repousa sobre nós a responsabilidade desse chamado, de que o sangue será requerido das nossas mãos. O apóstolo Paulo disse isso diversas vezes: do vosso sangue estou limpo, desde agora vou para os gentios, o seu sangue não seja sobre a minha cabeça, porque eu fiz a minha parte, eu te alertei. Se você decidiu não seguir, é problema seu, porque você é quem vai prestar contas sozinho um dia, mas nós também vamos prestar contas das nossas obras diante de Jesus. E aí ele vai dizer: eu te dei por atalaia e você não avisou, requer o sangue das tuas mãos. Amados, as lições do livro de Ezequiel são eternas. Elas não se limitam a um espaço de tempo, não se deram só para aquela época, nem somente para ele, mas estão aqui na Bíblia para nós, com um motivo, para que nós aprendamos com esses conselhos, essas advertências, para que aprendamos com as semelhanças do chamado de Ezequiel e o nosso chamado, para que nós entendamos, tenhamos a consciência do nosso chamado, como Ezequiel teve. Ele ficou tão atônito que ficou uma semana sentado, sem saber o que fazer. Nós também temos que ter essa consciência do nosso chamado que temos, de que somos atalaia, temos que ser obstinados, não podemos enfraquecer, não podemos fraquejar, não podemos desistir de alguma pessoa da nossa família, de continuar pregando, daquela pessoa que você sabe que precisa de salvação. Não desista, ainda que haja espinhos e escorpiões para contigo. Continue lutando. E devemos, amados, comermos as doces palavras de Deus, nos fartarmos. Essas você pode comer à vontade, que não dá diabetes, não engorda, não causa problema de saúde. Essa você pode se fartar. Mas é necessário que você busque isso, que você tenha essa consciência e que você busque isso. Amém? Vamos louvar então, irmãos. Se você entendeu a mensagem de Deus, se você entendeu que a música disse que você tem um chamado,
você é um atalaia. Se você tiver o desejo, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Se você entendeu que você precisa perseverar mais na pregação, eu preciso ter mais força de Deus para pregar para aquela pessoa que é muitas vezes obstinada, não recebe bem as minhas palavras, para que Deus te fortaleça, para que você continue nesse chamado e que você entenda também que você precisa comer mais da palavra de Deus, você precisa se alimentar, que você tem responsabilidade no seu chamado. Vamos orar juntos. Vem aqui à frente. Pai Santo, meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque, ó Deus, nós fomos chamados pelo Senhor. Deus Santo, a tua palavra diz que o Senhor nos colocou por atalaia, meu Deus, para advertir, ó Pai, dos perigos que vêm, meu Deus, para advertir, ó Deus, do juízo do Senhor que virá, para alertar, ó Pai, do pecado, Senhor. Deus, da necessidade de entendermos que o Senhor se entregou por nós, para que nós possamos ter acesso à vida eterna, meu Deus. Pai Santo, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos, fortaleça, ó Deus, esses irmãos, ó Deus, ó Pai, que reconhecem o seu chamado, que não querem retroceder, ó Deus, que não querem fraquejar, nem desistir, meu Pai. Fortalece, Senhor, cada um, ó Deus, que o Senhor levantou por atalaia, meu Deus. Fortalece, Pai, enche da tua unção, para que eles possam continuar pregando, ó Deus, com obstinação, com perseverança, com intrepidez, mas, ó Pai, sempre buscando, ó Deus, as doces palavras, Senhor, sempre entendendo que o teu Espírito é quem guia cada um deles para pregar a tua palavra. Meu Senhor, faz, ó Deus, os meus irmãos entenderem. Ajuda, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Me ajuda também, Senhor, eu te peço por mim, Pai Santo, meu Deus. Te peço, Pai, nos fortalece, nos enche da tua unção, do teu entendimento. Ó Deus, nós oramos juntos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Cumprimenta seu irmão, abençoa o seu irmão também. Sinto aqui, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, Senhor. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da
minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Glória a Deus. Você tem um chamado, amém? Nós temos um chamado.